Olá, Altair Pereira com Teimosia e Coragem, para nós falarmos de uma aula, Como Escapar da Boiada Biênio 2025-2026. Eu quero começar pedindo desculpas porque ontem eu tinha passado uma informação no meu Instagram e no meu Facebook que as nossas aulas a partir de hoje, elas seriam ao vivo. Mas como esse conteúdo é um conteúdo muito importante e a minha experiência para fazer live ao vivo ainda é pequena, eu decidi fazer esse conteúdo gravado. Então, é um conteúdo para palestra, né? Conteúdo, aula, né? Como escapar da boiada no biênio 2025-2026. Eu vou ler bastante, porque esse conteúdo ele é muito importante. Eu acho que você procure aproveitar o máximo que você puder. Aprenda de graça com esse velho cascudo. Aqui no Apan Web 530 e no altair1957.blogspot.com, onde você pode imprimir o meu artigo, sempre vai ser de graça. Se inscreve no canal para ajudar aqui o velho cascudo. Se no final do artigo você gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, diga por que não gostou e onde eu preciso melhorar nos meus próximos conteúdos. Vamos lá. Neste artigo, eu estou comentando sobre visão holística, sobre empreendedorismo, jogo de xadrez, oportunidades e pensar grande. Esse é um artigo importante porque nessa nossa transição, né, de mudança de ano, esse ano aqui eu fiz tudo que eu tinha condição de fazer. Eu não poupei esforços, né? Eu fiz tudo que tinha que fazer e eu acredito que você também tenha feito. Mas foi um ano muito turbulento, um ano, né? A nossa política está atravessando uma era, né? Muito difícil, mas nós vamos conseguir superar tudo isso, eu garanto para você. Esse artigo ele já vai estar disponível, né, no altair1957.blogspot.com. Você pode imprimir lá e, como toda aula que a gente fala, se tiver alguma coisa que te interesse, por exemplo, o NOM, pesquise mais sobre o NOM e, em relação ao NOM, por exemplo, o que você tiver de informação que você possa contribuir, deixe lá nos comentários, né? Eu não trabalho só para ensinar você, eu trabalho também para aprender com você e todo mundo tem alguma coisa para ensinar para todo mundo. Bom, vamos lá. Acreditar que tudo corria calmamente no passado é uma atitude arrogante de todas as épocas. Você sabe quem disse isso? Não sabe? Então eu vou te dizer. Foi Tom Peters. E eu concordo totalmente com Tom Peters, né? Eu ouço todo mundo dizer, antes era muito bom, agora não. Cada época, cada momento tem as suas facilidades, as suas dificuldades, e a vida ela é e será sempre dessa mesma forma. Então, bora aprender, acreditar que vivemos tempos difíceis, mas que as soluções dependem de cada um de nós. – 2025 se foi. Agora a nossa vida é 2026. Precisamos reconhecer a necessidade de mudarmos, mas mudarmos para melhor, não mudarmos doutrinados por um sistema opressor e mentiroso que nos transforma em robôs manipuláveis. Procurem se interessar e pesquisar mais sobre o NOM. O NOM é a nova ordem mundial.
O que você tiver de informação que possa me ajudar a me relacionar melhor com a nova ordem mundial, deixe em forma de comentário que eu vou ler e eu preciso aprender mais sobre o NOM. Entenda que a única pessoa que oferece algo de graça para nós, para o ser humano, é mãe para filho. Mãe tira o alimento da boca para alimentar o filho. Então, é a única pessoa. Então, se alguém te oferecer facilidades demais, muita facilidade, foge, porque não é verdade. As pessoas, ninguém dá nada de graça para ninguém. Todo mundo... E hoje nós atravessamos um momento aí bem complicado, se bem que a vida toda foi da mesma forma, né? Os espertalhões dando golpe nas pessoas. No passado, as pessoas esperavam, as pessoas de mais idade, com menos conhecimento, receber seus salários, viviam trocando bilhete de loteria premiado com pressa, enfim, golpes que, né, para cair nesses golpes, só mesmo, né, pessoas assim como eu, que está chegando aos 70, né? Mas é claro, eu não sou mais esperto nem mais safo do que ninguém, mas eu procuro estar sempre atento, né? E também trabalhei na área de venda a vida inteira, e vendedor que não é atento, ele não vai ter um resultado muito bom. Então, vamos lá. Então, é filho só que dá coisa de graça para mãe. Mãe só que dá coisa de graça para filho. Precisamos aprender a fazer contratos formais sobre nossas decisões, sobre bens, direitos, deveres. Manter cuidados para enxergar que estão nos transformando em bonecos animados, coloridos, pelados. Então, vamos fugir, né, dessa turma aí que está querendo enganar a gente. Vamos fazer do nosso 2026 um ano mais interessante, mais alegre, mais feliz. Vamos procurar aprender mais. Eu vivo aprendendo diuturnamente. Eu, né, tive dificuldades para estudar. Então, hoje, existe facilidade para estudar aí com a internet. O que eu faço? Eu estudo aí 2, 3, 4 horas na parte da manhã, no final da tarde da mesma forma, porque eu leio bastante, né? Conforme vocês já sabem, nos últimos 3 anos eu li 200 livros, então eu vou aprendendo, vou estudando, né? E hoje você pode estudar sem sair de dentro de casa, isso facilita muito a vida da gente. Pessoas como eu que gostam de estudar, né, para poder transbordar na vida das pessoas, para poder ajudar, para poder ensinar, fica até complicado, porque hoje as pessoas eu tenho até dificuldade, às vezes, né? Eu preciso me adaptar às pessoas. Eu acho uma coisa até bem interessante. Eu, no passado, se queria conviver bem dentro da minha casa, né, na casa dos meus pais, eu tinha que procurar entender o que os meus pais, principalmente meu pai e minha mãe, às vezes ficavam chateados. Eu que tinha que procurar pedir desculpas, enfim, para poder... porque viver dentro de casa com cara feia uns com os outros, isso é muito ruim. Então, a gente precisa aprender a perdoar, a pedir desculpas, a desculpar as pessoas. E isso acontecia assim lá na minha casa. Eu é que tinha que tomar essa decisão. Agora que eu sou o governante, né, o gestor da minha casa, aliás, aqui na escola do Velho Matuto, eu sou o governante, eu sou o diretor, mas aqui tem mais 3 docentes, tá? Aqui tem um docente que uma hora dessas vocês vão achá-lo aqui dando uma aula, é um especializado em vendas. Ele tem me surpreendido muito, e ele é um docente aqui da escola do Velho Cascudo. Tem aqui uma docente que já superou a todos nós, ela fala outra língua, né? Ela dá aulas de inglês, ela entende muito mais do que todos nós aqui, né, na escola do Velho Cascudo, sobre inteligência artificial. Ela entende
muito de TI, né? Hoje, inclusive, trabalha com isso. Enfim, é uma docente que uma hora dessas vocês vão achar ela aqui dando aula na Escola do Velho Cascudo. E tem uma docente especial aqui, que é a pessoa que cuida de nós, que é uma pessoa que me ajudou a cuidar, a criar todo esse sistema aqui, que, né, ajudou a cuidar da educação desses dois docentes que eu acabei de comentar. Essa pessoa também, uma hora dessas, vocês vão encontrá-la aqui, né, dando uma aula de como educar filhos, como é bom ter filhos, como é bom ter filhos bons, que nos deixa muito felizes, muito alegres. Então, aqui, né, hoje, por enquanto, esse meu ecossistema aqui, ele é pequeno e ele vai crescer muito, eu te garanto, porque a partir de um determinado momento, a Escola do Velho Cascudo, ela vai chegar em espaços por aí no mundo, para ajudar pessoas, porque eu já aprendi muito, eu estou preparado para transbordar na vida das pessoas. Este docente entende muito de vendas, está preparado para transbordar sobre vendas na vida de alguém, né, tratando de vendas. Tem aqui alguém que já, né, dá aulas de inglês, né, formada em inglês, TI, entende bastante de inteligência artificial, enfim, é gente que está aqui, todo mundo preparado para transbordar na vida dos nossos irmãos. Bom, vamos lá, porque essa aula é uma aula muito importante. Nós vamos tratar essa aula, esse artigo é para palestras. Se você tiver necessidade, se você tem um negócio ou precisa de uma mentoria, precisa de uma consultoria, eu estou preparado para te oferecer uma consultoria. Como? Eu vou até o seu negócio, vou fazer um diagnóstico do que ele tem, vou montar um plano de ação e nós vamos conversar e, a partir desse momento, sendo do seu interesse, de acordo com a forma que nós criarmos um contrato, eu vou fazer uma mentoria, vou acompanhar a sua venda, vou acompanhar, enfim, acompanhar o seu negócio, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em delegar. Olha, você sabe por que a minha vida é maravilhosa? Porque eu não sei, né? Foi Deus que me deu, porque eu tive muito pouca orientação, eu fiz faculdade, terminei com mais de 40 anos, eu fiz as minhas 2 extensões universitárias já com muito mais de 40 anos, mas eu era uma pessoa que já delegava, né? Porque os meus filhos, eles são eles tocam a vida deles de uma forma bastante interessante. E tem situações que eu posso, né, não cabe aqui falarmos aqui na aula, mas em conversa pessoal, são pessoas bastante... a educação que nós oferecemos a eles dentro de casa tornou essas pessoas muito ativas, né? Os meus filhos são independentes, hoje já nos ajudam muito, já nos oferecem condições, inclusive financeira. Mas, enfim, né, o meu filho tem 34, esse que eu te falo que está muito avançado na área de vendas, mas eu também não sou bobo em vendas, não, hein? Se você quiser conversar sobre vendas comigo, quiser conversar sobre delegar, quiser conversar sobre construir plano de ação, eu estou aqui para isso. Estudei, tenho condição disso. Mas essa aula aqui, nós estamos falando como fugir da boiada e falando sobre o biênio 2025-2026. Bora lá dar andamento nessa aula, porque eu gosto muito de contar histórias, mas aqui eu não vou contar muitas histórias, porque esse artigo, eu acho ele um artigo da mais alta importância, porque a gente tem que aproveitar o que foi bom em 2025 e deixar
tudo por aí. Agora, 2025 já era. Agora, nossa vida está em 2026. Vamos lá, vamos fazer plano, vamos criar estratégias, vamos buscar a melhoria de vida, vamos, né? Vamos lá. E esse artigo aqui é um artigo que pode te ajudar muito. Esse artigo, ele dá uma palestra espetacular. Se você quer começar a fazer palestras, etc., copia esse artigo, dá uma lida boa nele, que ele já é um material espetacular para a palestra, principalmente agora para o início do ano, tá? Vamos lá. Transformando em bonecos animados, coloridos, nós precisamos ser ativos, pensantes e aprendermos mais sobre estratégias comerciais, militar, política, religiosa e etc. Olha, cuidado, muito cuidado com a forma como você embarca nas ideias das outras pessoas. Procure desenvolver a sua visão de futuro. Eu gosto muito de falar, meus amigos até ficam muito bravos comigo, eu gosto muito de falar de visão holística, que é a visão do todo, né? Mas visão holística é bem amplo, é você ver a coisa de cima, é você estar, né, atento a tudo que está acontecendo, é você reconhecer estratégias principalmente do inimigo. Eu gosto muito do que diz Sun Tzu, você precisa se autoconhecer, precisa conhecer seu inimigo e precisa conhecer o campo de batalha. Você se conhecendo o campo de batalha, conhecendo seu inimigo, a sua chance de ganhar a guerra é muito grande, segundo Sun Tzu. Vamos lá. Visão holística e empreendedorismo, né? Vamos pegar a visão holística, como é a visão do todo. Visão de futuro é uma visão mais, enfim, futuro, né? Está no futuro. Porque a holística você tem que fazer ligações do passado, ligações atuais e ligações futuras. Enfim, você tem que se tornar um pensador, né? Ligar pontos passados, pontos presentes e pontos futuros. Então, isso é visão holística. E hoje, por exemplo, como nós estamos vivendo aí no Brasil, essa forma política e tal, se você for uma pessoa que gosta de estudar, gosta de entender as coisas, gosta de entender sobre estratégia, você vai desenvolver muito a sua visão holística. Vamos lá. Vamos lá que eu vou ler bem mais para poder a gente ganhar bastante sobre... para desenvolver a sua visão holística, que é a visão do todo, precisamos aprender a identificar a estratégia dos opositores, que tem como objetivo nos dominar, né? Num jogo de futebol, o outro time quer nos dominar. Numa batalha, o inimigo quer nos dominar. Então, procure se autoconhecer, que é para você aprender a se defender. Agora, só se defender não ajuda a ganhar jogo. Para ganhar jogo, você precisa aprender a atacar. Aliás, os ataques, eles são muito importantes. É assim que a gente faz os gols. O sistema usa mentiras para nos enganar, prometendo facilidade quando é fácil enxergar que não existe nada fácil. Se você não nasceu em berço de ouro ou casou em família abastadas, vai ter que ralar. Portanto, cuidado com promessas que só têm como objetivo tornar você peça manipulável para interesses próprios daqueles que pretendem usar você para facilitar suas conquistas deles próprios. Aprendermos mais sobre estratégias comerciais, né? Cuidado com o marketing, cuidado com o capital. Não que o capital seja ofensivo, só aprenda a se relacionar com o capital. O capital, ele nos beneficia, mas você tem que aprender, porque o capital, ele precisa de retorno. Então, cuidado com as estratégias comerciais, onde o capital está bem
engendrado, né? Cuidado com as estratégias militar, política e religiosa. Você nunca parou para pensar que existe estratégia religiosa para te dominar, né? Mas existe, tá? Por isso é que eu tinha muita dificuldade de... Agora eu estou, né, como eu tenho estudado muito, lido muito, eu estou na Bíblia desde 2017, eu tinha muita dificuldade de... Eu sou católico que não vai à igreja, eu tinha muita dificuldade de me relacionar né, com lideranças, né, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa: dentro das igrejas, você está muito mais protegido dentro das igrejas do que você do que aí no mundo, tá? O mundo ele é cruel. Se você não tiver consciência de como se relacionar com o mundo, ele é cruel. Bom, vamos lá. E pensar, decidir e agir. Acredite, é a solução. Acreditar é a solução. Bom, agora vamos falar sobre o jogo de xadrez e o non. As organizações precisam de criatividade para encontrar parceiros que possam complementar suas forças e compensar suas fraquezas. Você sabe quem disse isso? Não? Então eu vou te contar logo de uma vez, não precisa procurar. Foi Philip Kotler. Bom, bora aprender a reconhecer parceiros criativos para ajudar a diminuir nossas fraquezas e contribuir aumentando para nossas potencialidades. Bom, no jogo de xadrez é preciso atenção, concentração, visão, decisão e ação. Não tenho opinião formada sobre a nova ordem mundial, sobre o non. Mas me parece que é uma minoria abastada vendendo ideias enganosas que compramos sem nos aprofundar sobre elas, sem analisar com profundidade, manter a atenção máxima sobre as coisas, refletindo sempre sobre que só mães têm propensão a oferecer de graça coisas a seus filhos. Ajuda muito no reconhecimento de estratégia do inimigo. Você reconhecer que só mãe dá coisa de graça para filho, ajuda você a reconhecer a estratégia do inimigo. E eu entendo pouco sobre a nova ordem mundial. O que você souber e o que você puder me ajudar, eu só vou estudar porque a gente precisa conhecer a estratégia do inimigo. Não para eliminar o inimigo. Em algum momento a gente pode contribuir para ajudar o inimigo a enxergar que ele está errado. Se o inimigo não é um guerreiro que quer nos eliminar, às vezes, né, a negociação é um jogo ganha-ganha, é a forma mais interessante de se jogar, né? Quando não estamos numa competição, tá certo? Precisamos ler mais para aprendermos a enxergar mais. Precisamos colocar a preguiça de lado, afastar a timidez, a arrogância e nos ocuparmos com nossos projetos que possibilitem aumento de produção e defesa contra os ataques de estratégias que estão aí no ambiente. Estratégias comerciais, militar, política, religiosa. Então, cuidado, aprenda a criar estratégia. Quando você aprender a criar estratégia, que é criar caminhos, você vai aprender a reconhecer estratégias, né, do inimigo. E tem muita gente que acha o nome estratégia, eu sou um estrategista, sou isso, sou aquilo, mas não sabe nem o que é estratégia. Eu tenho comentado muito nas minhas aulas sobre essa situação, né? Das pessoas não saber exatamente o que é uma estratégia. O que eu estou fazendo, montando essas aulas, criando né, eu acabei de criar um curso, ensino e aprendizagem de marketing digital. Estou
oferecendo essas aulas de graça, né? E vai ser sempre de graça aqui no Apan Web 530, e o artigo vai estar sempre de graça para você lá no altair1957.blogspot.com. Você vai ser sempre de graça. Mas é uma estratégia que eu estou utilizando para passar a vender os meus cursos. Então, é uma estratégia. Eu trabalhei a vida inteira com vendas, então, se você não aprender a criar estratégias para vender, você vai morrer na praia. Então, estratégias, muita gente não sabe o que é. Estratégia é criar caminhos para gerar resultados positivos, né? E se você, né, depois de insistir, você não conseguir resolver esse problema, você precisa persistir, que é criar outro caminho e buscar resultados sobre aquilo que você quer. As estratégias ambientais, elas estão no mundo comercial, político, religioso, né? Por que eu estou batendo muito nisso? Porque eu sempre tive dificuldades para entender porque alguns religiosos né, queriam dominar. Eu não quero dominar ninguém. Para você ter uma ideia, os meus filhos, eles são livres. Eu os ensinei a ser livres, a ter livre arbítrio, a estudar, a trabalhar, a buscar solução para suas vidas. Eu cuidei dos meus filhos com muito cuidado, apreço, do 0 aos 18 anos. Quando eles fizeram 18 anos, tem uma história interessante. Eu vou te contar. Como quando eu fiz 18 anos eu tive que criar a minha carta de euforia, né? Chegar para os meus pais e dizer, agora eu tenho 18 anos. Então, a partir de hoje, eu vou criar minhas próprias estratégias, meu próprio caminho. Quando eu sair, se acontecer alguma coisa errada, você já sabe que as notícias chegam sempre rápido. Quando a minha filha fez 18 anos, eu saí com ela para comprar um presente de 18 anos. Quando nós chegamos na garagem do prédio, eu disse a ela, a partir de hoje, você é livre para ir onde você quiser, você não precisa mais me dizer onde vai, você já trabalha, você tem. Este presente aqui é um presente que eu não tenho condição, né, o meu nível não é o nível para este presente, então a metade, aliás, nem foi a metade, tá? Eu estou mentindo. Eu comprei, paguei à vista, mas você vai me pagar a prestação. Quando chegou na metade do pagamento, ela perdeu lá o emprego e o restante do produto, eu fiquei com a obrigação desse presente, né? Eu já tinha pago, estava à vista, se ela atrasasse, etc., não teria problema nenhum. Bom, mas isso é só uma historinha, porque meus filhos são as pessoas que são. Eu cuidei deles até os 18 anos, tomei conta, eu cuidei do homem, porque o homem eu sei onde ele erra, etc. e tal. Então, como ele chega em casa, a cara que ele chega, eu sempre estava pronto para um bate-papo, etc. e tal. E a menina, eu pedi para minha mulher para que ela cuidasse, que ela sabe onde a mulher acerta, onde a mulher erra, e eu não entendo de mulher. E graças a Deus, nós demos sorte, e os nossos 2 filhos são maravilhosos. A aula já está com 28 minutos, eu vou acelerar, que não quero que essa aula tenha mais de 40 minutos. Mas é uma aula espetacular e eu acho que você precisa se dedicar aqui a esse conteúdo. E tudo que você quiser aprender, você pega lá, leia mais ou tenha acesso a mais de um autor, faça um resumo manuscrito de 8 linhas, mínimo, no máximo 15, leia quantas vezes você quiser até você aprender. Então, aprendeu, que bom. Aprendeu, você precisa começar a transbordar, precisa começar a ensinar alguém sobre o assunto que você aprendeu. Então, vamos lá? Nós acabamos de falar de estratégias, agora vamos falar de oportunidades. É melhor agir rápido demais do que esperar tempo demais. Você sabe quem disse isso? Não? Também não vou deixar você ficar curioso, eu vou te contar. Jack Welch, um dos melhores livros que eu li na vida. O meu negócio é empreendedorismo, gestão,
marketing, vendas e finanças. Um dos melhores livros que eu li, eu indico, foi Jack Definitivo, do Jack Welch. Então, é melhor agir rápido demais do que esperar tempo demais. Quando você age rápido demais, às vezes você vai precisar corrigir, porque você pode tomar algumas decisões que vão precisar de correção. Mas isso não tem problema nenhum. Para fazer gestão, você tem que aprender a avaliar e corrigir sobre as suas decisões. Bora aprender a agir rápido, porque quem sai na frente, se a máquina for boa e você souber conduzir, ganhará a corrida. Entendeu o que eu falei, né? Se você é um corredor, treinou, seu carro te deu a pole position, você largou na frente, teu carro é bom, o motor é bom, você é bom, resultado positivo, vitória, ganho. Vamos lá. No meu ponto de vista, a turbulência política que vivemos, eu entendo não ser preciso me estender sobre essa turbulência, porque afeta a todos nós a disputa entre direita e esquerda. Isso está aí, né? Hoje o que a gente mais recebe aí na internet são as disputas políticas. Você sabe perfeitamente como age a direita, basta você ver como foi o período de pandemia, como foi de 18 a 22, dá uma analisada boa de como foi 18 a 22. E aí você vem aqui e dá uma analisada boa de como está de 23 a 25 e o que nos espera em 26. Um detalhe importante, nós já estamos com 32 minutos de aula, eu não quero que essa aula passe dos 40 minutos. Eu nunca me baseei em política. Para mim, tanto faz se quem vai ganhar é a direita ou a esquerda. Eu vou ter que continuar trabalhando, vou ter que continuar lutando muito para tocar a minha vida. Vou ter que, agora eu estou chegando aos 70, mas eu aprendi a criar uns cursos aí, agora eu vou começar a produzir mais, a ganhar mais dinheiro e não vou depender nem, né, a nossa situação hoje não é muito confortável, e isso é bom ou ruim? Talvez seja bom para mim, porque se eu descobrir uma estratégia para oferecer para as pessoas o que eu sei, pode ser que, né, esse transbordo pode ser que valha a pena, né, que as pessoas tenham interesse em comprar minhas palestras, comprar meus cursos. Eu garanto para você que é muito bom. Se você tem um negócio aí que está com dificuldade, me convida para bater um papo. Não é só bater papo, não vai custar nada. Bate um papo com esse velho cascudo. Eu vou fazer um diagnóstico aí, se você permitir, né? Vou fazer um diagnóstico, vou criar um plano de ação. E aí, se, né, você achar que é válido, que o que eu estou te dizendo é real, aí a gente combina aí uma mentoria, uma coisa, né, dependendo aí. Eu não posso vender para você o que você não pode pagar. Então, você não vai comprar de mim o que você não tem dinheiro para comprar. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar né, porque eu tenho uma experiência muito grande. Dá uma olhada aí na minha história aí, que eu tenho uma experiência muito grande sobre gestão, marketing, vendas, finanças, empreendedorismo. E vamos lá, vamos tocar o curso aqui, porque senão eu vou começar a bater papo aqui e isso aqui não vai sair. Deixa eu ver onde eu estava ali na leitura. Depende de direita, eu não dependo de direita e esquerda. E aí você é quem vai decidir a sua vida, né? Eu acho que eu, por exemplo, me sinto muito feliz sendo produtivo. Eu não gosto, nunca gostei, né, de depender de ninguém, embora eu tenha uma proteção de Deus, né? Eu sou de família muito pobre, então vivi na casa da minha madrinha há alguns anos, sustentado pelo meu padrinho, que nem do meu sangue era,
agradeço ao grande Pedrinho Jordão, estou honrando aqui o Pedrinho Jordão. Depois vivi alguns anos na casa de uma outra irmã da minha mãe, minha tia Martinha, sustentado pelo meu tio Darcy. Estou aqui, Darcy Coelho dos Santos, ambos falecidos, mas estou aqui honrando os dois, eles fazem parte das minhas orações, né? Verbalmente, eu cito o nome deles nas minhas orações, né? À noite, enfim, eu gosto muito de fazer uma oração para pedir a Deus para me ajudar. Bom, vamos lá. E por isso Deus sempre me ajudou. Eu tenho, né? Eu sou muito pobre, mas hoje eu não sou mais tão pobre, porque tenho mais de um endereço e tal. Vamos lá, vamos falar do curso, que já estamos com 35 minutos. A maioria das pessoas não tem interesse em progresso e crescimento. Entendimento mais claro sobre estratégia, e estratégia é o que precisamos criar para fazermos aproveitamento das oportunidades. Por exemplo, sempre que te surgir uma oportunidade, você vai precisar estar preparado para enxergar esta oportunidade, preparado com competência e habilidade para desenvolver esta oportunidade. Então, essas são estratégias que você, né? Eu, por exemplo, estudei docência universitária, nunca exerci, mas estou preparado para dar aula para curso superior. Estou preparado para pegar um livro aí do Philip Kotler e a gente falar, né, sobre segmentação, sobre comportamento de compra, sobre, enfim, sobre... né, você não tem ideia o que é ser um docente universitário. Eu acho que eu seria um bom docente universitário, né? Eu estaria entre os top 10, né, lá do teu negócio. Agora estou ficando bacana, você viu lá? Top 10, né? Top 10, será? Bom, minha filha dá aula de inglês, quem sabe um dia eu aprendo alguma coisa. Vamos lá, 37 minutos, oh meu Deus do céu, pensar grande, vamos lá, vamos falar bem rápido sobre pensar grande, porque é o último toque. Um líder não é alguém a quem foi dado uma coroa, mas quem foi dado a responsabilidade para fazer sobressair o melhor que há nos outros. Essa é minha vontade, fazer sobressair o melhor que há em você. O resultado do seu negócio, eu vou criar um plano de ação, vou fazer um diagnóstico, vou te dizer, mas se você não seguir o diagnóstico, o plano de ação, o resultado vai continuar sendo o que você tem aí até hoje. Eu vou te dizer, sabe quem disse isso? Jack Welch. Bom, vamos lá. Bora aprender mais para contribuir sempre com o crescimento dos outros. A responsabilidade por melhorar nosso redor é sempre nossa. Eu, por exemplo, onde eu moro, eu faço uma caminhada, uma corrida dia sim, dia não. Olha, eu garanto para você que muitas das pessoas que eu cruzo lá nessa caminhada, elas já têm orgulho em responder o meu bom dia. Que é tão bom, eu saio 6h30 de casa, você encontrar as pessoas, bom dia, aí você recebe essa energia das pessoas de volta, bom dia. Então, esse ambiente, eu com certeza melhorei lá no meu ambiente. Bom, vamos lá. Atenção, os estudiosos afirmam que manter a visão do futuro é básico para gerar sucesso na vida e nos negócios. Não nos custa nada sermos otimistas, animados e entusiasmados. Tudo isso ajuda a criar inspiração, melhorar nossa qualidade de vida e também os negócios. Visão de futuro ajuda na criação de planos. Ajuda na criação de planos e estratégias para gerar soluções para resolver problemas dentro dos negócios e também em nossas vidas, pessoal e profissional. Neste artigo eu comentei sobre visão holística, empreendedorismo, jogo de xadrez, non, oportunidade,
pensar grande. Curte, comenta e compartilha. Assim você me ajuda a ajudar outras pessoas. Se inscreve no Apão Web 530. Deixe o seu gostei. Se você não gostar, se você achar que tudo isso que eu disse é uma grande bobagem, me diz aí, o que é que você acha sobre 2025? O que é que você acha sobre o que está acontecendo dessa disputa, né, de poder entre direita e esquerda? E como é que você pensa, e o que você pensa em fazer para melhorar as coisas ao seu redor? 40 minutos e 32. Bom, que 2026, eu vou fazer uma oração para que a gente entre em 2026 de uma forma mais alegre, feliz, animada. Bom, se você puder e quiser, fechar o olho, enfim, isso tudo ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por ter conseguido montar mais essa aula, esse conteúdo para uma palestra essa palestra vai ajudar muita gente na vida. Eu te peço, Pai, me afaste de todo mal, me coloque no caminho do bem, ilumina meus caminhos, para que eu encontre terra fértil para semear, prosperar e transbordar, para fazer parte mais ativa da tua obra. Porque eu sou filho de Deus e a cada dia me sinto mais feliz, feliz em todos os sentidos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela minha saúde física, espiritual, emocional, mental e financeira. Pelos meus antepassados, pelos meus familiares, pelos meus amigos e também por quem me dirige energia negativa assim como eu os dirijo. Pai, eu acredito que o Senhor está libertando as forças que trarão os meus desejos, que eu estou sendo ouvido pelo Senhor e que o Senhor está criando caminhos onde não existe caminhos. Pai, te peço, estenda a sua mão sobre o nosso Brasil, sobre o povo brasileiro, sobre os nossos políticos, sobre as nossas autoridades, para diminuir a disputa de poder, porque, Pai, nós só vamos levar dessa vida o que aprendemos. Vamos todos buscar trazer o céu para a terra, viver bem aqui, plantar, colher, distribuir. De que vale poder, muito dinheiro? Vale amanhã. Uma pessoa como eu, que conviveu com alguns milionários aí, na hora que Deus resolve nos recolher, dinheiro, olha, nem ajuda, né? Mas o dinheiro ele só serve mesmo para sua função, sua missão, né? Dinheiro é uma energia de troca, e eu quero ganhar mais, estou trabalhando para isso, vou trabalhar para isso, não quero nada de graça, não quero nada de ninguém, mas te agradeço, Pai, porque tenho certeza que este meu conteúdo aqui vai ajudar muitas pessoas em 2026, principalmente a entender que elas não podem depender de políticos, elas têm que depender da sua energia, da sua luz, da sua vibração, da sua visão de futuro, da sua visão holística e principalmente de suas decisões, de seus planos, da organização das suas coisas, de suas ações e da avaliação e correção dos seus planos. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa e obrigado por essa aula que me deu muita felicidade. Até que nos encontremos na nossa palestra, que você vai assistir uma palestra minha pessoalmente, com este conteúdo que está aqui, que eu inclusive te sugiro. Imprima esse conteúdo, lê bastante ele e sai fazendo palestra aí com relação a eles. O importante é transformar as pessoas junto de nós. Foi isso que eu fiz com os meus filhos. Aliás, os meus filhos eu não transformei. Os meus filhos eu ajudei a eles se educaram muito bem, eu participei, fiz a minha parte como
governante, como gestor, né, da minha unidade de negócio, que é a minha casa. E hoje, vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona a escola do Velho Cascudo. Até que nos encontremos no próximo vídeo. Eu desejo que você tenha muita paz, muita saúde, muita prosperidade e uma vida maravilhosa nesse ano de 2026. Até o próximo vídeo.